Deus quer tão somente que eu e você, que nós descansemos nele. Quero trazer um texto na preciosa palavra de Deus, Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 4, e nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1 que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém e amém. Meus queridos irmãos, este texto que nós acabamos de ler trata-se da tentação de Jesus no deserto. E eu quero tomar para a nossa reflexão algumas lições que nós aprendemos com este texto, com este episódio, onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Muitas vezes, nós também sentimos ou nos sentimos num verdadeiro deserto. Muitas vezes, nós nos sentimos em situações difíceis, em que nós estamos fragilizados, mas que mantendo a comunhão, mantendo o contato com aquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz, nós resistimos este deserto que nós enfrentamos. E é dentro deste deserto que vêm os ataques do inimigo. É exatamente neste deserto que o adversário das nossas almas tenta nos fragilizar. E nós aprendemos então, a primeira lição é que precisamos identificar com clareza a tentação. É necessário identificar com clareza a tentação. A primeira observação que se faz, a primeira lição que se aprende, é que deserto é sinônimo de cansaço, deserto é sinônimo de solidão. E sempre quando nós estamos tomados pelo cansaço, pela fraqueza, pela solidão, nós corremos o risco de sermos tentados pelo adversário a abandonar a cruz. É por isso que nós precisamos, tal como Jesus, identificar o nosso inimigo.
Observe bem que a tentação, ela não veio antes. Ela veio após Jesus ter jejuado por 40 dias e 40 noites, e a Bíblia é taxativa em dizer que ele teve fome. E a primeira apresentação, a primeira proposta que o adversário das nossas almas leva para Jesus é que ele transformasse as pedras em pães. Observe bem, no momento em que ele estava tomado pela fome. Se tu és o Filho de Deus, ordene, mande que estas pedras se tornem pães. Meus queridos irmãos, Jesus responde de uma forma repreensiva e com conhecimento nas Escrituras, porque está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É necessário entendermos que o adversário, ele vem de forma sorrateira, sagaz, no momento em que eu e você estamos fragilizados. E se nós não tivermos a percepção, se nós não pudermos ou não tivermos condições de realmente identificar o adversário, nós acabamos nos submetendo a propostas que parecem ser boas, mas que são extremamente destrutivas. Observe o que aconteceu em Mateus, no capítulo de número 16. Quando Pedro, após uma pergunta de Cristo, querendo saber o que os homens estavam pensando ou falando dele, de quem ele era, Jesus lança a pergunta. Os discípulos dizem, tem alguns que dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e há aqueles que estão falando que tu és um dos profetas. Jesus agora, não preocupado mais com o que as pessoas achavam quem ele era, e sim o que os discípulos achavam, ele volta para os discípulos e pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Os discípulos emudecem. Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro fala isto, Jesus elogia e diz: Pedro, tu não falaste da carne nem do sangue, tu foste revelado pelo Espírito Santo. Aquele Pedro que naquele momento recebe aquele elogio, se deixa ser usado pelo Espírito Santo. Versículos depois, Jesus diz que deveria descer a Jerusalém. Este Pedro levanta e diz: não, o Senhor não pode fazer isto, o Senhor não deve fazer isto. Parecia ser uma coisa excepcional, parecia ser um amor extremo, parecia ser um sentimento de defesa tão grande, mas por detrás daquilo que parecia ser tão bom, estava uma ação satânica, demoníaca, e Jesus repreende aquele espírito imundo que estava na vida de Pedro. Jesus repreende Satanás, melhor dizendo. Meus queridos irmãos, é importante nós compreendermos isto, que para vencermos a tentação no deserto, nós vivemos em um deserto, todos nós vivemos um deserto. E nos momentos em que nós estamos fragilizados, pode sim aparecer propostas que parecem ser boas, aliviáveis, mas que nos conduz
à perdição. Aproveito para falar do momento que nós estamos vivendo, desta pandemia, desta dificuldade que o mundo todo está enfrentando. Nós, como cristãos autênticos, se vigiávamos antes, precisamos vigiar muito mais ainda, porque vem o momento da fragilidade. Vem o momento da fragilidade, e é exatamente neste momento que o adversário das nossas almas aparece com coisas camufladas, com propostas que parecem ser edificantes. E se nós não tivermos, se nós não conseguirmos identificar, eu não estou referindo aqui que é necessário que tenhamos o dom de discernimento de espírito, não. Eu estou falando que é necessário que mantenhamos uma comunhão concreta com o nosso Deus, para sermos sensíveis ao ponto de separarmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E é necessário que tenhamos esta sensibilidade, para que venhamos identificar o adversário das nossas almas. Precisamos estar com a nossa alma cheia de júbilo, de alegria, na presença do Senhor nosso Deus. Não nos mostrarmos fragilizados, conforme orienta Salomão. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será menor. Se nós nesse tempo difícil começarmos a lastimar, a reclamar, o inimigo vai ver fragilidade em nós, fraqueza em nós. E ele vai procurar uma forma, um ponto fraco, para fazer com que nós nos tornemos debilitados na fé e venhamos ser arrastados por ele. Mas que o sangue de Jesus Cristo nos cubra, que as potentes mãos do Senhor nosso Deus estejam sobre nós, que nós venhamos entender uma coisa: a nossa carne pode estar fragilizada, mas quem mantém a viva comunhão com o Espírito de Deus, entende perfeitamente que acima do pão está a palavra, que é o pão da vida, que alimenta a nossa alma e que nos sustenta. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Não deixe transparecer as suas dores. Conte para Jesus a sua aflição, o seu sofrimento, e com certeza você vai vencer todo o obstáculo, toda barreira. Você vai passar este deserto, tal como eu vou passar este deserto, e lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Outra lição importante que nós aprendemos é que no deserto nós reconhecemos o nosso limite. No deserto nós reconhecemos o nosso limite. Por que que Deus permite o deserto? O deserto está na ordem permissiva de Deus. Por que que Deus permite? Para que eu e você, para que nós reconheçamos o nosso limite. O diabo fez alguma coisa fora da permissão de Deus? Ele tentou a Jesus fora da permissão do Pai? De forma alguma. E da mesma forma, as tentações, o deserto desta vida, é para fazer com que eu e você, com que nós compreendamos as nossas limitações. Sabe por quê, meu irmão? Eu só consigo servir a Deus se eu entender e compreender a minha limitação.
Todo homem que não compreende a sua limitação, ele se torna autossuficiente. Ele se torna capaz. Alguns que se tornam semideus. E aí ele foge por completo da cobertura divina. É por isso que Deus permite o deserto. Para que em meio ao deserto, onde se olha para a esquerda, para a direita, para a frente, para a retaguarda, não se vê uma válvula de escape sequer, nós entendamos que somente Deus pode nos dar a vitória. É por isso que Deus permite o deserto na minha e na sua vida, para que nós reconheçamos as nossas limitações. Somos pequenos e dependentes do eterno Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então esta é outra lição que se aprende no deserto. A sua limitação. A sua limitação. Quando nós reconhecemos a nossa limitação, nós não fazemos extravagâncias. Não. Quando nós reconhecemos a nossa limitação, nós andamos com cuidado. Nós andamos com cautela. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. É necessário então, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta segunda lição eu venha aprender. Você venha aprender. Deserto é para compreender a sua limitação. Os irmãos lembram dos discípulos? No barco, vendaval, forma-se uma tempestade em um mar calmo. Os discípulos desesperam, mas por alguns instantes eles tentaram controlar a situação. Eles tentaram resolver o problema, até que eles reconheceram as suas limitações. O que eles fazem? Exatamente o que eu e você precisamos fazer sempre. Eles correm, vai até a polpa do barco, onde Jesus estava, e com certeza sacode, balança o mestre e disse: mestre, socorre-nos, porque estamos prestes a nos submergir. É exatamente isso que Deus quer. No meu cotidiano, no seu cotidiano, que nós reconheçamos as nossas limitações. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Porque aí eu vou ter condições de exaltar a Deus, engrandecer a Deus por todos os benefícios. E nada por mérito meu. Porque eu reconheço as minhas limitações. Eu vou compreender o meu irmão quando ele estiver em prova, quando ele estiver num deserto mais cruel do que o meu. Porque uma vez que eu aprendi a compreender as minhas limitações, eu sei exatamente que o irmão está no limite dele. Que Deus ajude a cada um de nós. Que as potentes mãos do nosso mestre esteja sobre a sua igreja, sobre todo mundo, sobre o presidente da nossa nação, sobre todos. Que a proteção divina permaneça sobre nós. E este tempo, que eu considero ser princípio de dores, tempos que antecedem o arrebatamento da igreja, mais do que nunca, eu e você vamos estar na dependência do nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos estar na dependência do nosso Deus, porque somente Ele é que nos livra
de todo o mal. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por este culto. Eu sei que esta palavra falou no seu coração. Eu sei que esta palavra falou no seu coração. Compreenda o seu limite e com certeza Deus vai continuar segurando em suas mãos. Pai bendito, Deus eterno, nós engrandecemos o teu magnífico nome por mais este culto, mais esta live, Senhor. As vidas que acompanharam, Deus, que sejam alcançados pela tua proteção. Aqueles que ainda vão visualizar, meu Deus. Senhor, aqueles que aqui estão presentes, dedicando o seu tempo para nos ajudar a realizar este culto. Retribua, recompense a cada um deles. Pai, faz milagres, Senhor. E dá à tua igreja a tua proteção, a proteção devida, no nome poderoso de Jesus. Amém. E amém. Deixa eu falar com os irmãos antes da bênção apostólica. Domingo que vem, vocês vão estar nos recebendo aí. Recebendo a mim, recebendo o pastor Ailton, recebendo o pastor Eduardo Messias, recebendo outros obreiros, pastor Alain e tantos outros obreiros que estão aí para distribuir a Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.